todos, obrigada pela presença. Então hoje é um prazer para mim estar aqui e falar sobre esse livro, que é bem interessante. Então essa palestra é baseada no livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo. E esse livro ele faz parte do Pentateuco da doutrina espírita, né, que tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. Então ele é uma das obras básicas de Allan Kardec. Então é um livro bem importante. E eu acho também que é um livro bem interessante, pois, como a gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre os conceitos, né, de anjos, demônios, céu e inferno, segundo o Espiritismo. E também a gente vai ver exemplos. E esses exemplos foram comunicações que aconteceram de verdade, e os espíritos vieram e deram um depoimento. Então, eles morreram e eles falam: quando eu estava na Terra, eu fiz isso, e agora que eu morri, né, que eu desencarnei, isso está acontecendo comigo. Então, eu achei muito interessante e vale muito a pena compartilhar, que a gente vê, porque às vezes a gente se pergunta, mas o que acontece, né, depois que a gente desencarna? Né, como é que é do lado de lá? Então, eles vieram e estão contando pra gente o que acontece. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre a justiça e a misericórdia de Deus, e como devemos nos preparar para quando chegar a nossa hora. Então, vamos começar com os conceitos, né, de anjo. Então, no Espiritismo, eu acho que ele traz um pouco essa coisa de desmistificar, né, anjos, demônios. Eu acho que a gente aprende, às vezes, de uma maneira, assim, muito mística, e fica, assim, tudo muito, ai, meu Deus, sobrenatural, né, mas, na verdade, o que são os anjos, de acordo com o Espiritismo? Eles nada mais são que espíritos, né, de seres humanos, que eles atingiram o maior grau de perfeição. Ou seja, a gente pode ser anjo um dia, porque a gente está nesse caminho de evolução. E então todos nós nascemos com o potencial da perfeição dentro de nós, e a gente pode chegar também lá. E às vezes a gente aprende assim, parece que anjo foi alguém que foi selecionado por Deus para ser anjo, e desde a nascença é anjo. Mas isso não faz sentido se a gente pensar se Deus é justo, né? Deus não dá privilégios para ninguém, senão seria um Deus injusto. Então, pensando por essa maneira, não pode haver criaturas que foram criadas para serem anjos. Então, é isso que a gente aprende com o Espiritismo, e também fala sobre a lei do progresso, que todo mundo, a gente nasce simples e ignorante, e um dia a gente vai chegar a essa condição de perfeição. Agora falando dos demônios, né? Então também a mesma coisa, nada mais são que espíritos imperfeitos, então eles ainda não atingiram, eles estão nas camadas assim, como se fossem mais baixas da evolução, e eles têm, e no mundo espiritual e até no nosso mundo encarnado aqui, tem muitos espíritos nos mais diversos graus de moralidade e intelectualidade. Isso que distingue um espírito por ser considerado um demônio, né, ou um anjo, ou um meio termo. Então depende da evolução do espírito, depende de quanto tempo ele existe, se foi criado agora, né? E quando a gente é criado simples e ignorante. Então eles estão nos estágios iniciais, mas invariavelmente eles vão evoluir. Não é só porque agora eles estão nessa condição que a gente chama de demônio, um espírito mau, que gosta de fazer o mal, mas um dia eles vão evoluir. Céu e inferno. Então, o que é céu? O céu é um lugar, não existe um lugar específico que é o céu. Essa imagem aqui é do filme Nosso Lar, né, que mostra uma das colônias espirituais, onde os espíritos são atendidos. E essa colônia, acho que é diretamente ligada ao Brasil, né? Pelo que a gente sabe, ela fica na região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Nosso Lar, é o que a gente sabe. Isso é uma coisa que não está explicitamente explicado em nenhum livro, mas pelas comunicações a gente tem essa ideia, que o nosso lar fica nessa região. Então isso é só um dos lugares, né? Que é um lugar gostoso, bonito, onde tem muitas coisas legais, mas não existe um lugar assim. Então os espíritos são atraídos aos lugares de acordo com o seu nível mental, sua vibração, a sua evolução. Não existe um céu e um inferno para onde a gente vai.
tudo também é relativo, né? O que, de repente, é uma coisa muito boa pra gente, ainda existe mundos muito melhores de felicidade. A gente nem imagina, eu acho, a gente nem consegue imaginar. Então, a felicidade também não tem um lugar específico, é muito assim um estado mental nosso. E às vezes até as pessoas falam assim, minha vida tá um inferno, eu tô no inferno agora. A pessoa não foi para nenhum lugar específico, é o que está acontecendo dentro dela, na cabeça dela, os pensamentos, as dificuldades, o sofrimento. Né? E às vezes também a gente vê que duas pessoas passam pela mesma situação, mas uma toma aquela situação como, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se rebela contra Deus, sofre muito, e outra pessoa, de repente, encara como, né, um desafio, mas não vai. É tudo como a gente vê as coisas, com a nossa bagagem espiritual, né, a nossa bagagem emocional. Então, tudo é muito relativo. E aqui também fala que Deus está em todo lugar. E para o espírito evoluído, para o espírito que está bem, feliz, ele vê a felicidade em qualquer lugar. Não precisa estar em nenhum lugar aqui ou ali. Então, o inferno é a mesma coisa. O que é? É apenas um lugar onde tem espíritos em sofrimento. E a gente vê muitas assim, imagens, coisas, né, assim, escuras. Mas isso que é? Um retrato simbólico do sofrimento interno da pessoa. Né? Não necessariamente a pessoa vai para um lugar que tem fogo, chamas. Tudo é a representação do sofrimento. E que para aquela pessoa, às vezes, eles falam assim, o inferno é eterno, as chamas eternas do inferno. Mas não existe nada que seja eterno. Para a pessoa que está vivendo aquele momento é tão ruim que parece eterno, mas nada é eterno. E a gente aprende, graças a Deus, nada é eterno. Então, o espírito encontra o seu próprio castigo em si mesmo. Então, onde quer que ele vá, se ele tem culpa, ele carrega a culpa com ele. Onde quer que ele vá, se ele tem tristeza, sofrimento, ele vai levar com ele. E também tem a lei da atração. Então, a gente é atraído para esses lugares. Então, se eu estou me sentindo muito culpada, triste, ou cometi alguns maus, né, assim, um mal a outras pessoas, eu vou ser atraída para um lugar onde outros espíritos sentem a mesma coisa, estão na mesma faixa de vibração espiritual. E mais o que a gente fala? Então ainda tem muitos espíritos que se contrazem ao mal, e eles não acreditam no inferno descrito pela igreja. Então esse inferno que a gente ouve falar, vai lá para esse lugar, fica, né, a eternidade nas chamas do inferno. Em depoimentos de espíritos, através de comunicações, teve um que falou assim que quem é criminoso mesmo, eles são corajosos, eles não têm medo desse mal descrito pela igreja, eles não acreditam mais nisso. Talvez antigamente fosse uma coisa que evitasse que fizesse mal, mas hoje em dia eles nem acreditam mais nisso. Foi o depoimento de um espírito. Eu achei muito interessante o que ele falou. E quanto ao purgatório, o que é purgatório? Eles descrevem no livro, né, que é uma realidade física, ou seja, é a nossa realidade atual. Como a gente ainda vive num mundo de provas e expiações, como a Terra é um mundo, né, de provas e expiações, a gente está nesse momento expurgando, expiando. Então, a Terra pode ser considerada como um purgatório. Né? E não é uma coisa necessariamente ruim, é uma fase que a gente tem que passar, como se a gente fosse assim, um diamante, a gente estivesse sendo lapidado. Em algum momento a gente vai ficar perfeito, vai brilhar. Né? Então, é parte de um processo. Então, e quanto a isso, eles falam no livro que realmente eles acreditam assim, sim, realmente existe o purgatório, mas é temporário. Não é uma coisa que tu vai e fica sempre no purgatório até o fim dos tempos. Né? Como se fosse uma coisa intermediária. É, uma coisa intermediária, que vai levar a nossa evolução. Né? Então, onde os indivíduos espiam o seu passado e o seu presente para o avanço da sua felicidade futura. E ali eu botei uma coisa ali, keep calm, work in progress. A gente vai chegar lá. Está dizendo ali, todo sofrimento é temporário. Nada é para sempre. Então, penas futuras. Né, o que é isso? Por que isso acontece? Então, a gente acredita na lei divina, que é ação e reação. Então, de onde que surge o sofrimento? Por nós sermos imperfeitos, a gente ainda causa sofrimento a nós mesmos.
Não é uma coisa que vem de Deus, que Deus vai castigar, que Ele vai olhar pra gente e falar, não, você merece sofrer. Não, né? Não é nisso que o Espiritismo acredita. Então então toda imperfeição traz seu próprio castigo de maneira natural e inevitável, ou seja, através da lei da ação e reação, ou através da lei da atração a gente se une a pessoas que têm a mesma vibração nossa. Então, através dessas leis que são leis naturais, a gente acaba tendo o nosso sofrimento, que a gente mesmo causou. Ou nessa vida ou numa vida passada, né? Mas uma coisa que é boa é que a gente tem um livre-arbítrio, ou seja, a gente tem o poder em nossas mãos para mudar. Então, se agora a vida não está boa, o que eu posso fazer agora para que no futuro eu não tenha que sofrer? Né? Então, todas as pessoas têm esse poder de se libertar de suas imperfeições pela própria vontade. Né? Então, pela própria escolha. Elas podem compensar os seus erros do passado e podem garantir sua felicidade futura. Então, nesse momento, a gente pode estar gerando felicidade no futuro ou talvez algum sofrimento. Né? Então, é bom se a gente parar para pensar o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer diferente ou melhor. Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso? Aí depois fala também sobre esse conceito da passagem, né? A passagem significando a morte do corpo e o que acontece com o espírito, né? Com a morte do corpo. Então aqui eles falam que essa passagem, o que é? É a extinção da vida orgânica, ou seja, o que a gente chama de morte. E ela causa essa separação do espírito do corpo e pelo rompimento do cordão fluídico que os conecta. Então o perispírito se desliga pouco a pouco de todos os órgãos. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né? Então aqui está o corpo físico da pessoa, aqui está o perispírito. Então o perispírito ele vai se desligando de pouquinho a pouquinho do corpo, e aí depois a gente vai ver uns casos que a maneira que se desliga depende de várias coisas. Então a gente vai ver alguns casos, o que acontece. E aqui ele fala assim também, que essa sensação dolorosa da alma pode ser dolorosa ou não. Né? Então aqui é um caso, a sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais juntinho tiver, mais conectado, pelo fato da gente ser apegado à matéria, por ter paixões, né? Tudo é relativo à nossa vibração mental e ao nosso nível de evolução. Então, quanto mais contato tem, mais agarrado a gente está, né, à matéria, então isso pode ser maior ou menor a dificuldade que apresenta o rompimento. Mas vamos ver alguns casos, eu acho que vai ficar mais claro isso aqui. Então, a gente tem, no livro, cita uns 4 casos diferentes para a gente examinar, mas não é que existe só 4 casos, tem uma gama de que pode acontecer. Então, no primeiro ali, se no momento que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, se já tivesse praticamente desprendido, né, a alma nada sentiria, ia ser bem tranquilo. Outro caso, se nesse momento da morte, né, a coesão dos 2 elementos, né, do perispírito e do corpo, estiver no auge da sua força, ou seja, estiver muito unido, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, se não estiver muito ligado, então a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. E o último, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos de decomposição do corpo. Então, tem espíritos que relatam, eles estão tão ligados ao corpo por algum motivo, pode ser, eles falam assim, tem as paixões materiais, tem os vícios, ou então a gente é muito ligado às pessoas da nossa família, né? A gente acha que vai perder pela morte, o que não é verdade, né? A gente aprende que tudo são separações temporárias, nada é para sempre. Mas às vezes a gente está tão ligado na matéria que a gente acha que, meu Deus, eu vou perder, não vou mais ver ninguém, fica aquele desespero, não acredita na justiça de Deus, não acredita, não tem fé, e a gente fica grudado ao nosso corpo, por exemplo, que é bem triste, porque tem espíritos que relatam sentirem o corpo se decompondo, ou fica ali vendo o corpo se decompor. E na hora da morte, o que a gente aprende, né? Que a gente tem que tentar se ligar a Deus.
a gente morreu tem um motivo, não é para ficar mais ali perto do corpo. Isso, o corpo já vai se desintegrar, vai voltar à natureza. A gente tem outros caminhos a seguir, outras coisas a aprender. Então é muito interessante, a gente vai falar alguns casos, o que aconteceu, né, depois dessa passagem. Então a gente vai ter esses exemplos, que foram testemunhos, que foram psicografados, né, por médiuns, e todos esses relatos são de volta de 1800 e alguma coisa, na época de Kardec, que ele escreveu esse livro. Então, a compilação. No livro tem muito mais relatos, mas eu peguei 1 ou 2 de cada, porque senão a gente não teria tempo, né? Veio por todos. E a gente ali tem uma coisa que fala assim, os trials de hoje, né? Então, as dificuldades de hoje são os testemunhos de amanhã. Então, a gente passa por situações, mas depois a gente aprende. A gente ainda pode compartilhar e ensinar outras pessoas também, para falar, a gente erra, mas vamos tentar aprender com os erros dos outros, né? Muito bom. Sempre ajudar. Uhum. Tá. A gente vai começar com os espíritos felizes, e tem 2 casos. E também é interessante olhar assim, como é que foi a vida deles e como é que eles estão agora no mundo espiritual. Não necessariamente se a pessoa era rica, tinha tudo, ela vai ser feliz. Ou não necessariamente se a pessoa é pobre, viveu uma vida difícil, quer dizer que a pessoa vai ser infeliz. Não tem nada a ver, e tem muito a ver com o estado mental da pessoa, as ações da pessoa, o que ela fez com aquilo que ela tinha em mãos, né? Se ela tinha fortuna, o que ela fez com aquilo? Faz toda a diferença o que a gente faz com o que a gente tem. E a gente vai ver nesses casos. Então, o primeiro caso desse espírito Bernardin, e essa comunicação se deu em Bordeaux, na França, em 1862. Então, ele conta que... Então, essa comunicação, ou seja, ele estava falando de uma vida em 1400, há muito tempo, né? 400 anos aí de diferença. Então, ele falou que ele viveu na miséria, que ele trabalhava muito para dar o pão para sua família. Ele veio de uma família muito grande, ele nunca tinha emprego fixo, ele trabalhou para vários servos, para vários senhores. E até a gente vê que a linguagem aqui também, quando eu quis botar algumas falas deles, assim, o depoimento, para a gente sentir até a emoção que ele estava falando, e também a linguagem, que é um pouco mais antiga, mas a gente vai ver mais para frente também. Ele fala, então, que ele sofreu muitas injustiças, fadigas e dissabores. Ele viu seus filhos serem enforcados por faltas que eles não cometeram, mas ele era uma pessoa resignada. Ele falava, essa era a frase dele, meu Deus, dá-me força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Olha tudo que ele viveu e ele falava, me dá força para eu não reclamar. E às vezes a gente passa por situação muito, né, menos crítica e a gente tá reclamando para todo mundo já está sabendo. Então, não é só o que a gente vive, mas como a gente lida com aquilo. O que a gente fala, o que a gente faz, como que a gente reage, como a gente interpreta aquilo. Né? E ele falava... Então, esse espírito, ele era um espírito feliz, ele estava dando um depoimento de felicidade. Como ele estava feliz agora, que ele está no lado espiritual. E ele fala assim, por mais cara que a julgueis, a felicidade que você espera, quando a gente morre, né, há de sobrelevar o preço. Ou seja, esse preço que a gente está pagando, né, nem se compara à felicidade que tem do outro lado, quando a gente segue as leis divinas, segue as leis de Deus. Aí também ele fala que então essa foi uma vida, e depois dessa vida ele teve outra vida, outra reencarnação, onde ele conta que ele veio já como um missionário de fé. Então ele já veio em outra situação totalmente diferente. Ele já veio para pregar a fé, para pregar o amor, ele estava já numa posição melhor, né, de vida. Ele falava que era como um missionário da fé, pura e verdadeira, né, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. Né, que a gente sabe que às vezes, infelizmente, tem muitas pessoas que pregam a fé, mas na verdade elas estão pregando uma coisa que, para elas se sentirem melhores, ou é a fé que elas acreditam, né? Então tem vários motivos. Então ele só quis dizer que no caso dele ele estava realmente sendo um missionário da fé pura e verdadeira. Então a gente vê que ele já estava numa situação melhor de vida. E daí, durante essas comunicações, eles perguntam aos espíritos várias coisas. E uma das perguntas era sobre a ocupação dele. Tá, mas e agora o que faz no lado espiritual? O que vocês fazem aí? O que está rolando? Aí ele fala assim, que a inação
a inutilidade ser-nos-ia um suplício. Então, eles estão sempre trabalhando. Eles não gostam de ficar inativos, porque isso é um tédio para um espírito superior que está bem, que está feliz, ele quer ajudar, quer trabalhar. Não tem esse negócio de ficar lá tocando harpa, contemplando as maravilhas de Deus, né? Não é assim que funciona. Deitadinho na nuvem. Então ele fala que a minha missão, ele tem uma missão agora, né? Que a missão dele é guiar sempre os espíritos, aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar sugeridos por maus espíritos. Então ele é como se fosse um protetor de centro espírita. Né? E claro que tem vários outros protetores de outras igrejas, outras religiões. Então cada espírito tem uma missão. Às vezes a missão do espírito é ser o anjo da guarda de alguém, né? Ou sei lá, cuidar de alguma escola, um hospital e ajudar aquelas pessoas espiritualmente. Né? Então esse aqui tem nossos. Então aqui também a gente tem um. Né? Um ou vários. Tem outro caso, que é dessa Condessa Paula, que ela faleceu aos 30 anos, em 1851. Então ela era jovem, bela, rica, era o perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais, boa, meiga, indulgente. Ela pagava sempre as suas dívidas, sem atrasos. E ela falava assim, que ela ficava abismada, como tinha gente que era rica, contratava serviços, não pagava os criados. E ela sabia assim, que ela via que eles eram as pessoas que mais precisavam de dinheiro. Né? Então ela tinha muito assim essa coisa de, não, eu não vou ficar devendo para ninguém. Ela não se aproveitava da riqueza para se aproveitar das pessoas. Né? Como eu acho que ela via onde ela vivia, né, com outras pessoas ricas, que elas faziam isso. Ela era muito caridosa e não ostentava, não ficava falando para ninguém. E ela tentava, assim, economizar o dinheiro. Ela vivia super bem, mas ela tentava economizar para guardar bastante para conseguir doar e, né, e aplicar onde tivessem pessoas que precisassem do dinheiro dela. Então, olha como ela está usando a fortuna dela, né, a posição social dela, nessa situação. Depois a gente vai ver outra parecida, mas que tem umas coisas diferentes. Então ela fala assim: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Porque eles estavam perguntando como é que ela estava vivendo agora que ela tinha desencarnado, né? Assim ela fala. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir. Então, os espíritos, vários falam que eles não têm nem palavras para descrever as coisas boas ou às vezes as coisas ruins. Porque é muito mais intenso do outro lado. Então, com quanto longe do seu último grau. Mas aqui também tem um porém que ela fala assim, ela é um espírito feliz, mas ela ainda não é um espírito perfeito, né? Que ela fala que com quanto longe do seu último grau, que é de perfeição ou de felicidade. Então ela consegue ver que ela é muito mais feliz, mas ela ainda não é um espírito totalmente perfeito, ou anjo. Ela ainda está do outro lado, ela ainda está aprendendo, evoluindo, mas ela já, comparado talvez a nós, né? Comparado ao nosso da Terra, talvez ela já está mais evoluída, mas ainda assim ela tem que ir a outros mundos evoluídos. Esse não é o último estágio de evolução, tem mais. E ela descreve também a felicidade terrena, né, em oposição à felicidade espiritual. Como é diferente, assim, ela fala, você pensa que ir nesse conceito de ópera é bonito, ou nessas festas, as mais ricas, com toda a opulência, tu acha que isso é o mais, né, bonito e chique? Não tem nem ideia. No mundo espiritual é assim, muito melhor. E isso que ela era de uma família super rica, né? Ela tinha acesso a todas essas coisas, festas sociais, ela é super badalada, mas ela descreve que não tem nem comparação no mundo espiritual, que é muito melhor. Ela não tinha nem palavras para descrever, né? Como as coisas são muito melhores. Deve ser baseado em valores bem diferentes, né? Então, realmente bem diferente. Ela continua falando, né? Aqui tudo ressumbra amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte. Nem invejosos, nem ciumentos. E ela também fala que ninguém fica entediado. Então, outro espírito feliz falando a mesma coisa. Ninguém fica entediado aqui, há muito o que fazer, há movimento, atividade, vida. No entanto, as ocupações não causam fadiga. Por quê? Porque eles são espíritos que eles sentem um prazer de trabalhar, eles sentem um prazer de fazer o bem. Então aquilo não se torna uma coisa, tem que trabalhar. Eles veem o que eles fazem, está ajudando as pessoas, né?
Então é outro nível de evolução. Às vezes a gente arrasta o pé para fazer uma coisinha. Eu acho que não tem a competitividade também, né? Acho que só isso ali já... Trabalha por prazer, não é por... Sabe por que está fazendo, quer dizer, faz tudo. Tem uma causa, uma missão. Aí ela fala que então, tem cada qual sua missão a cumprir. Seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. É o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro. Isso aqui eu achei muito legal, porque os espíritos evoluídos, isso a gente aprende também, que eles, como eles são mais evoluídos, eles têm condições de ir para mundos diferentes. Então, por exemplo, se eles estão no mundo evoluído, eles podem ir no mundo inferior para ajudar, para visitar. Né? Então, e os espíritos inferiores, ao contrário, eles são mais atraídos pela vibração mental, eles não têm tanto poder de permissão, eles não têm permissão também para ir a mundos evoluídos. Então, aqui, os espíritos mais felizes, evoluídos, eles podem ir de um mundo a outro para ajudar, para trabalhar. Então, às vezes isso não é nem um conceito que a gente consegue, a gente imagina aqui no nosso cidade, no nosso país, né? Eles trabalham muito, o plano de ação deles é muito maior do que o nosso. E o que mais que ela fala? Ela fala também que em outras, essa última vida dela, que foi, ela estava rica, jovem, bela, mas que ela tinha passado por muitas provações em outras vidas. Né? Então ela teve muitas vidas que ela teve que trabalhar muito, e teve miséria, teve várias provações. Mas que, segundo ela, a mais perigosa das provas foi essa última, da fortuna e do bem-estar material. Por quê? Ela fala assim: como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, eterna, não existe na Terra. Por que isso, né? Porque às vezes a pessoa... Quem não quer ser rico? Quem não quer ser belo e bonito e jovem? Todo mundo quer, e às vezes a pessoa pode pedir essa prova. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente faz planejamentos, né? Isso a gente também aprende no espiritismo. Nesse planejamento, às vezes a pessoa quer pedir: eu quero me dê a prova da riqueza, eu quero ser rico, eu acho que eu vou ir bem nessa prova, eu vou me dar bem. Aí chega aqui, a pessoa fica muito presa ao bem material, ao dinheiro, começa a ver todo aquele dinheiro e se perde. Então a pessoa às vezes pode acabar se perdendo por não estar preparada ainda para aquela prova. Ou talvez não, né, não ter tanta assim, fé em Deus, ou às vezes simplesmente, como a gente é muito ligado no plano material, tudo que a gente vê, né, pelos nossos sentidos é material, a gente fica sempre entretido nisso. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que comer, a gente tem que fazer essas coisas. E às vezes a gente acaba esquecendo dessa parte... Distrações. Armadilhas, tentações. Aí a gente acaba desviando. Então essa prova, segundo ela, é muito mais perigosa do que a prova da miséria e outras provas. Então é bom pra gente pensar, né? Vamos ver mais o que. Então agora outro tipo de situação. Então esses espíritos não são espíritos felizes, eles estão em condições medianas, não estão sofrendo, nem são super felizes. Então vamos ver como é que era a vida dessas pessoas, né? Esse a gente tem um caso, que é desse Joseph Brand. Então ele faleceu em 1840 e a neta dele era espírita e foi num centro espírita e pediu, ela queria falar com o vô dela, porque ela conhecia o vô dela. E quando ela vai falar com o vô dela, ela acha assim que o vô dela está super bem, porque ele era um homem honesto, um homem da sociedade, ele era um homem ok, assim, né? Um homem bom, considerado um homem bom pelos homens. Então ela achava que ele está num lugar muito bom. Aí ele fala assim, que um homem honesto aos olhos dos homens não necessariamente é um homem bom aos olhos de Deus. Porque a justiça de Deus e a justiça do homem é diferente, né? As coisas que a gente dá valor e as coisas que têm valor, né, para Deus, às vezes não necessariamente são as mesmas coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então o que ele fala? Ele fala que ele ainda está espiando sua descrença, que ele tinha se esquecido de Deus. Ou seja, ele era um homem bom, não fazia mal a ninguém,
mas ele não acreditava muito em Deus, não se esqueceu de Deus, ele se arrepende por não ter aproveitado melhor o seu tempo na Terra. Então acho que também ficou, né, preso na vida social, não fez nada de ruim, mas também agora que ele está do outro lado, que ele está vendo com mais clareza, ele vê assim, meu Deus, eu tive tantas oportunidades de ajudar, de fazer uma coisa melhor, né, de ajudar pessoas ou com palavra, ou com dinheiro, ou com trabalho, e eu não fiz. Então ele está nessa condição assim, que ele devia ter aproveitado melhor a vida dele. Ele não se sente tão bem por causa disso. Mas ele também fala que a bondade de Deus é enorme, e que ele leva todas as circunstâncias em consideração. Né? Ou seja, que essa situação também não é uma coisa eterna, é uma coisa temporária, mas que ele vai ter que, ele está aprendendo com aquilo. Né? Ele fala assim, é um erro, né? Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Depois ele continua também falando que há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E aí, no livro fala sobre um pouquinho sobre o que é um homem honesto perante Deus, é um homem bom. Então é um homem de bem, ativo nas ações do bem, boas ações, deve praticar o amor de Deus e ao próximo, evita as palavras ácidas, então toma cuidado com tudo que fala, tem o coração cerrado ao orgulho, né, fechado ao orgulho, à inveja e ambição, é paciente, é benévolo com os que o agridem. Então não é só paciente e benévolo com as pessoas legais ao redor dele, com as pessoas que são considerados inimigos, né, as pessoas que estão tratando ele mal. Para aquelas pessoas também, ele age com amor, é paciente. E depois, no Evangelho, tem um capítulo que fala só o que é ser um homem de bem. Tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente estuda aqui também na reunião de terça-feira, que é muito legal para saber, mas o que é um homem de bem? O que eu devo fazer? Está lá no Evangelho. Aqui é só uma pinceladinha. Então, continuando agora com os espíritos sofredores. Então, essa já é outra categoria de espíritos, né? Então, essa é o caso da Claire, que era uma senhora, né? Então, essa da Sociedade de Paris, senhora com sentimento exagerado de orgulho e egoísmo. Né? E nas comunicações, quando ela está psicografando, ela fala assim, que o médium que está psicografando ele deve prestar atenção só nela, porque tem outros espíritos que querem se comunicar, mas ela está assim orgulhosa e centrada em si mesma, que ela fala, ela exige que o médium só preste atenção no que ela está falando, porque ela quer ser ouvida. Então a gente vê como uma pessoa assim, quando a gente morre, a gente leva tudo pra gente. Se a gente não tem paciência, a gente não vai ter paciência. Se a gente é orgulhosa, a gente vai continuar sendo orgulhosa. Nada desaparece assim, né, só porque a gente perdeu o corpo. A gente carrega essa bagagem emocional, moral, né, a nossa personalidade. Então, ela fala que ela está vivendo como se fosse um dia eterno, no sentido ruim. Ela está vivendo um dia que parece que não se acaba, ela está cansada, ela quer fazer outras coisas, mas ela não pode. Ela fica vivendo ali, ela está numa situação extremamente de tédio. Ela fala que ela vê assim só sombras silenciosas, ela não consegue ver e falar com as pessoas, com outros espíritos. Ela só vê sombras e de silenciosas e indiferentes ao seu redor, ou seja, ninguém dá bola para ela, ninguém quer saber dela, ela não consegue nem se comunicar com outros espíritos. Isso é como ela vê. As pessoas estão tentando. Isso. A gente, com nossa vibração mental, a gente faz isso com a gente. Não é que ninguém está punindo ela. Ela que estava fazendo isso, porque ela só pensa nela. Ela só pensava nela, orgulhosa, só no seu bem-estar. Ela não estava nem aí para os outros. E aqui a gente vai falar mais um pouco disso também. E a gente cria com a nossa situação mental essa situação para a gente mesmo. Então ela fala que dela se arrepende por ter sido egoísta. Então assim, são várias comunicações. Na primeira começa vendo assim como ela era egoísta, só queria atenção. Depois com o tempo, em outras comunicações, vai vendo como ela vai mudando. Que daí tem a pessoa que evoca o espírito, conversa, fala, olha, por que tu não tenta fazer assim? E daí a pessoa vai tendo uma evolução e vai melhorando. Não é falar, vamos orar, pedir para Deus para que as coisas melhorem, para te dar mais coragem, para que você possa tomar iniciativa, né, e fazer uma coisa boa. Então, em várias comunicações, eles mostram como
a pessoa, quando está também do outro lado, pode evoluir, evolui, aprende e consegue mudar a sua situação. E às vezes até em um período curto de tempo, que é um alívio pra gente, né? Então ela se arrepende, depois ela começa a falar que ela se arrepende por ter sido egoísta, ter esquecido da caridade, ter pensado somente no seu bem-estar. Mas ela também culpa os interesses humanos, as preocupações materiais por ela estar naquela situação. Ou seja, ela também não assume que ela deixou de fazer isso. Ela põe a culpa, foram as distrações, entendeu? Eu estava distraída com outras coisas, não pensei nisso. Então ela também tem que olhar para dentro dela e ver por que, né, que aconteceu assim. E ela também era uma pessoa muito rica, de beleza. A gente vai falar no outro slide sobre isso. Então o que ela fala aqui? Ela dá uma mensagem assim: olha, bela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Acho que isso aqui, no tempo antigo, engordar o corpo era uma coisa boa. Mas hoje em dia, acho que não pense em emagrecer, ou não pense em só ficar assim tão, né, ligado ao corpo e como é que o meu corpo se parece em detrimento da alma. A gente também tem que pensar no lado espiritual, buscar aprender mais, né, fazer o bem, e não só ficar preso ao lado material, porque isso não vai ser bom pra gente no futuro. Até porque quando a gente está no lado espiritual, que é o nosso lado real, né, aqui é só temporário, não tem corpo lá. Não precisa comer, não precisa emagrecer, não precisa engordar. Isso a gente não leva, né, pro lado espiritual. Aí vem o espírito São Luís, e ele explica um pouco, falando assim, né, ele como um espírito superior, ele também está fazendo parte da comunicação, ele explica o que ele está vendo, como é que funcionam as coisas. Ele fala assim, olha, ela cometeu algum crime horrível, essa pessoa? Não, ela não cometeu nenhum crime. Ela só era orgulhosa, egoísta. Perante a sociedade, ela não infringiu nenhuma lei. Né? Então, ela roubou, ela assassinou? Não. Ela não violou a lei dos homens, mas a de Deus. Né? Então, ela possuía todas as felicidades terrenas. Beleza, fortuna, adulações, ela tinha pessoas ao redor dela. Mas ela tinha tudo, exceto um bom coração. E aqui daí ele fala assim que o egoísmo é a condição de muitas pessoas que estão hoje aqui na Terra. Então muitas pessoas estão passando por esse momento assim de ser egoísta, só pensar em si, só pensar na matéria. E se a gente desencarnar com esse tipo de pensamento, a gente provavelmente vai viver uma situação similar à dessa pessoa, né, do outro lado. Então ainda é uma coisa muito comum que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar, a gente, né, a melhorar. Se a gente vê que a gente tem essa tendência, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar. Né? E aí ele fala assim que o insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Então aquele que está muito preocupado consigo, que quer que todo mundo preste atenção nele, quando desencarna vai ter exatamente o contrário. Mas isso é pela lei da ação e reação. Não é porque ninguém está culpando a pessoa, é uma coisa natural que acontece. E continuando aqui também, ele fala da moral humana versus a moral divina. Né? Então, a moral humana, o que ela faz? Ela rejeita o arrependimento. Se uma pessoa errou, meu Deus, né? Ela errou, todo mundo fala mal da pessoa. Às vezes, muita gente não dá uma segunda chance para a pessoa. Né? Então, aceita os pecados ocultos, que diz são em partes perdoados. Né? Então, e apresenta hipocrisia, né? Faça, né? Mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então tudo é muito bonito na teoria, mas na hora da prática, como é que é as coisas, né? E como é que é comparada a moral divina? É uma moral que assiste aos pecadores e diz: arrependei-vos e aberto vos será o reino dos céus. Então dá uma segunda chance para a pessoa, mas fala: olha, não erre, vá e não erre mais. Né? Então a gente tem que assim, ser sinceros e olhar para a gente mesmo. O que a gente está fazendo? Né? Se a gente está cometendo algumas faltas, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Ele também aceita o arrependimento, todas as faltas confessadas e concede a graça do perdão. Agora vamos ver outro caso aqui. Agora entre nos suicidas. Essa história é bem triste. Fala sobre o caso dessa mãe e do filho, que eles faleceram
em 1865, lá na França. O filho, como é que aconteceu? Ele tinha 21 anos de idade, estava muito doente. E quando ele estava no leito de morte, a mãe foi lá. E a mãe dele falou isso para ele: filho, vai meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Então todo mundo que estava lá na hora pensou assim: é a mãe, ela está sofrendo, né? Ela não vai fazer nada contra ela mesma. Mas depois que o filho faleceu, a mãe estava sumida, foram procurar a mãe, ela foi encontrada num celeiro, ela tinha se enforcado, ela tinha se suicidado. Ela não conseguiu viver com a dor da perda do filho. E daí os dois foram enterrados juntos nesse mesmo dia. Aí, o que acontece? Durante as evocações, eles evocaram o filho e depois a mãe. Então vamos ver o que aconteceu no lado espiritual, depois desse incidente. Então, o filho, ele vai dar o depoimento, ele fala assim, que ele entende o que aconteceu, ele viu, né, que depois que ele morreu, a mãe dele se matou, ele entende, e por causa disso ele está muito triste, ele sofre muito no lado espiritual. Ele até fala assim que, se isso não tivesse acontecido, eu seria já um espírito feliz, mas agora eu sou um espírito que eu estou sofrendo porque a minha mãe fez isso. Assim, né, no sentido assim, de coitada da minha mãe, né, ela não conseguiu vencer essa prova que ela tinha. E ele fala que ele sabia que isso era uma prova para a mãe, ia ser uma coisa momentânea, momentânea no sentido que ele morreu, ela ia viver mais um pouco e depois, naturalmente, ela ia morrer e eles iam se encontrar. Né? Mas daí ele fala assim que ela acabou tomando um caminho que seria o caminho mais longo para revê-lo. Ao invés de só esperar o tempo natural dela de viver aqui, que ela ia falecer e ia encontrar com ele logo, não, ela se matou e por isso ela alongou essa distância entre a mãe e o filho, entre eles. Ou seja, ela vai demorar muito mais para ver ele por causa disso. Aí ele pede assim: orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Ou seja, não é porque ela amava mais o filho dela do que qualquer outra mãe ama mais o seu filho. Não, ela não conseguiu superar aquele desafio. Ela não conseguiu ter resignação e viver, né, por mais um tempo. Aí quando eles vão falar com o espírito da mãe, que é em outro momento, aí o que a mãe está... O que ela está falando, o que ela está dizendo, o que ela quer? Ela está desesperada nesse momento, né? Porque ou seja, ela se suicidou, ela chegou do outro lado, ela não viu o filho dela, ela está desesperada, ela está revoltada com Deus, ela está xingando Deus. Ela fala assim: eu me matei porque eu queria ver o meu filho, e agora eu estou aqui e eu não vejo meu filho. Imagina o desespero de uma mãe, né? Então, é triste essa história, mas ela exige, ela quer ver o filho dela nesse momento. No entanto, ela não pode vê-lo como uma forma de punição por ter se suicidado, né? Então, ela que atraiu isso para ela. Ninguém está punindo de fora. Quando a pessoa está muito assim, desespero, né, pelo que a gente vê nos depoimentos, agitada emocionalmente, ela não consegue nem ver. O espírito, por exemplo, do filho dela, às vezes podia estar do lado dela, ela não consegue ver porque ela está revoltada. Então, tudo é estado mental. Tem muito espírito que está rodeado de espíritos superiores, e ele não consegue ver para pedir ajuda. E é tudo aqui na nossa mente. Então, por isso que eu achei muito legal esse livro, porque ele dá essa visão, né, como é que as coisas acontecem. E daí, vamos ver mais o que ele fala aqui. Aí o evocador, né, a pessoa que está evocando aqui, o espírito, fala assim, está tentando consolar ela e explicar por que as coisas estão acontecendo assim, o que ela pode fazer de diferente. Daí ele fala assim: Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. A morte do seu filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida. E eis que após a morte de novo sucumbes. Ou seja, mesmo depois que ela morreu, ela ainda queria, ela estava com essa mesma situação mental revoltada. Ela não conseguiu ver que tinha outras maneiras, né? Aí ele fala assim: orai a Deus comigo e dizei, né? Meu Deus, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido.
dignai-vos a aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Então, nesse caso, o evocador está ajudando ela a ver por outro lado. Né? Vamos tentar nos acalmar, vamos ver que nada acontece por acaso, não é uma injustiça, né? Porque Deus é justo. Então, aí depois, em outras evocações, ela fala assim, ai, que bom, que luz que você está me dando na minha vida. Ela estava assim como se fosse em trevas. E quando ela ouve essas palavras, ela começa a ver uma luzinha no fim do túnel. Ela vê que, talvez não agora, mas no futuro ela vai reencontrar o filho dela. Porque ela vai, a gente sabe que é temporário. Mas para a pessoa parece que é eterno e não. Vamos ver agora os criminosos arrependidos. Então, foram espíritos que praticaram mal enquanto estavam na Terra, mas eles passaram para o outro lado e agora eles estão arrependidos, eles estão vendo que eles deviam ter feito diferente. Então, o que eles falam? Então, esse aqui, Jacques Latour, ele era um assassino, ele foi executado na guilhotina em 1864. Nas primeiras manifestações, ele começa assim, arrependo-me, arrependo-me. Ou seja, assim, era uma coisa bem forte, até eles descrevem numa nota que um médium que estava psicografando, nessa hora ele começou a psicografar bem rápido, assim, forte, o lápis quebrou, uma coisa intensa, a evocação do espírito. E esse espírito ele não foi evocado, ou seja, não tinha ninguém que queria falar com ele. Ele se manifestou durante uma reunião mediúnica. Ele queria falar, ele queria ser ouvido. Né? Então, isso foi nessa primeira comunicação que ele fala isso. Aí ele fala assim, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo não haveriam mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Então ele está dando um alerta para as pessoas que cometem o mal, que não vale a pena, que tem muito sofrimento do outro lado se ele faz isso pela lei da ação e reação. Ele fala, piedade, Senhor, piedade, eu lhe peço, libertai-me desses olhares odiosos, desses espectros horríveis, deste sangue das minhas vítimas. Ele descreve que ele vê cada vítima, eu acho que ele matou muitas pessoas, não sei, acho que era um assassino horrível. Ele descreve assim que ele fica vendo e revendo vítima, sangue, a situação, a vítima pedindo para ele não matar, assim, cenas horrorosas, horrorosas, mas que ele causou. Né? Então, qual que é a punição dele? Ver e rever até que ele se arrependa, ele veja, meu Deus, eu não posso continuar sendo assim, eu tenho que mudar, o que eu estou fazendo com a minha vida? E ele pede muito, muito, orai todos vós por mim, tende piedade. Então, muitos espíritos, quando eles, ainda mais quando eles estão em desespero, quando eles recebem oração, eles sentem um alívio, porque parece quando aquela oraçãozinha, aquele tempo que eles têm, que eles param de ver essas imagens, que eles param de sofrer. Então, a gente sempre deve orar, a gente sabe, de até a gente aprende aqui, quando a gente vê na TV, tem um assassino que cometeu coisas horrorosas, a gente sempre ora para a vítima, e para o assassino, porque ele vai estar passando por essas coisas. Ele vai estar revendo e quando, às vezes, um espírito vê que outra pessoa tem piedade, que está orando, às vezes é aquela luzinha, aquela coisa que precisa, a sementinha para ele tentar mudar, para ele ver assim, meu Deus, tem uma luz no fim do túnel, eu posso ser diferente, sabe? Eu não vou viver nesse inferno para sempre. Às vezes é aquela coisinha que faz a diferença. Continuando, ele fala também que é somente esse que falou aquela coisa de que não tem medo do fogo da igreja mais, que é somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Ou seja, assassinos do tipo dele, do calibre dele, não, nem acredito, nem tem medo disso. Do que eles têm medo? É da polícia. Eu achei interessante isso, porque ele fala assim, um grande malfeitor não é um espírito covarde. E o temor da polícia, para ele, mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Então, para ele está com medo aqui de ir para a cadeia, de ser executado. Ele não está com medo de Deus, do inferno. Né? Então, eu achei interessante. Ele fala muito sobre orar, que eu acho que ele sente na pele a consequência de oração dele, quando ele ora e quando as pessoas oram para ele. Ele fala que orar é amar e amar é orar. Então, é muito importante a gente orar para nós mesmos, para os outros, né, para quem está em dificuldade, para todo mundo. E uma prece para uma pessoa dessa, como você falou, tem um
respeito, assim, tem um impacto tão grande, porque todo mundo está rezando para a vítima. Imagina o sentimento de ódio que as pessoas têm pra, né, com um assassino, deve ser o pior. Apesar dele mesmo saber das suas faltas, dos seus erros, de ver tudo aquilo, ainda tem outras pessoas com energia negativa. Nossa. Então, é uma bola de neve. Bem complicado. E aqui nesse depoimento eles falam depois um pouco, um estudo sobre o testemunho, que falam sobre o arrependimento. Nunca, nunca, nunca é tarde para se arrepender, por qualquer coisa que a gente tenha feito. Esse é o primeiro passo em direção ao bem. É pelo reconhecer que a gente fez uma coisa errada e se arrepender, né? Mas existem 3 condições necessárias para apagar os erros, né? Apagar entre aspas, porque a gente não pode voltar no passado e mudar o passado. Mas a gente pode fazer alguma coisa para o futuro ser melhor, para tentar modificar aquela coisa de agora em diante, né? Não dá para mudar o passado, infelizmente. Mas então o que é? A gente se arrepender, expiar de alguma maneira, por isso que a gente está aqui na Terra, isso é um mundo de expiações. Então, quando o espírito está no outro lado, assim, né, no mundo espiritual, a gente escolhe, não, eu quero voltar para a Terra, porque eu sei que eu tenho que ainda aprender essas coisas, passar por essas provas e expiar essas coisas que eu fiz no passado. E muitos espíritos, eles descrevem assim, que eles se sentem culpados, e a única maneira de acalmar essa culpa é vir para a Terra e às vezes ou sofrer, passar pela mesma, digamos assim, eles fizeram alguma coisa, eles querem passar por aquela mesma coisa que eles vão se sentir aliviados e com a consciência limpa. Então muitos escolhem isso. Então aqui realmente é um lugar de expiar, por enquanto, né? E a gente também já pode reparar também. Reparar. Né? Porque... Então essa é a terceira condição. Então, arrependeu, expiou, e agora o que eu posso fazer? Não é ficar no bem bom, já expiei, não tem que fazer nada. Não, é reparar. O que eu posso fazer para mudar aquilo? Né? Não precisa ser diretamente para a pessoa. Por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa no passado, matei alguém, ou fiz mal para alguém. Mas o que eu posso fazer para outras pessoas que seja o equivalente? Eu posso ajudar muito uma pessoa, né? Eu posso adotar uma criança, eu posso cuidar de alguém. Tem tantas maneiras. E outra coisa que até acho que a Tânia sempre fala, a coisa de culpa. Não adianta ficar culpado, se sentir culpado. Por quê? A culpa não faz com que tu haja a favor do bem. A culpa tu fica ali remoendo, sofrendo e não faz nada. Então, não sai do lugar. Às vezes até a pessoa fica fixa na culpa. E também tem outros depoimentos que quando a pessoa desencarna e está muito culpada, tem outros espíritos inferiores que se aproveitam da culpa da pessoa e meio que escravizam mentalmente a pessoa. Porque a gente é tão culpada que se alguém está falando, realmente você é mal, você fez isso, agora você tem que pagar, você tem que fazer isso, isso, isso. A gente é tão culpado que a gente vai lá e faz as coisas, que são ruins também. Então, a gente tem que pensar, será que eu estou me sentindo culpado por alguma coisa? O que eu posso fazer para mudar isso? Será que eu posso fazer uma coisa boa para evitar que a gente tenha esse sentimento que não é nada produtivo? Então, sem culpa. Agora, outro caso de espíritos endurecidos. Esses não se arrependeram ainda, né? Então, a gente sabe que no futuro, em algum momento, eles vão se arrepender, mas eles são muito, muito, muito orgulhosos, não aceitam que erraram, nem veem que erraram, totalmente assim, né? Eles não enxergam os seus próprios erros, não se arrependem, muito orgulhosos. Então, esse é o exemplo dessa rainha de Oude. Então, ela faleceu na França, 1858. Ela foi nascida na Índia, era muito poderosa enquanto era viva. Ela disse que ela era muçulmana, mas ela nem seguia a religião, não se preocupava com ninguém, não se preocupava com Deus. Ela era rainha, todo mundo tinha que servir a ela, era mais importante. Ela não estava nem aí para ninguém. Ela fala assim, né? Então, ela é super orgulhosa, ainda conservava todos os preconceitos terrestres. Queria que os outros espíritos a tratassem como rainha no mundo espiritual. Mas, claro, ninguém ia tratá-la como rainha. Ela sofria, pois ninguém lhe dava atenção. E aqui eles perguntam, assim, tem várias perguntas para o espírito, eles falam assim, mas como é que você se encontra aí do outro lado? Você ainda é uma rainha? Eu sou uma rainha. Porque quem estava ali na reunião, eles não conseguiam ver o espírito, ela não deixava que ninguém os visse. Por quê? Depois vem o São Luís, ele explica que, na verdade, ela está numa situação bem ruim, só que ela fala, não, eu sou uma rainha, eu estou aqui toda vestida de rainha, mas na verdade ela não estava. Porque tem outros espíritos superiores, eles conseguiam ver o espírito sofrendo,
E ela não era nada de rainha, de certo? Ela estava aos trapos, nas sombras, não sei. E ele fala assim, pare de fazer essas perguntas para ela, né? Você não tem noção, deixa a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece seu orgulho. Ela está tentando mostrar uma imagem que ela ainda é rainha, ela ainda é poderosa, mas no mundo espiritual não nada disso está acontecendo. Ela está sofrendo muito porque ninguém vem ajudar, ela não tem nenhum servo, ninguém está preocupado com ela, ela está sofrendo muito. E ela ainda não está arrependida, né? Então, eu acho aqui que eles falaram assim, não adianta agora, né? Espera que depois, talvez em outras comunicações, ela vai ver o que ela está fazendo, mas deixa ela em paz por agora. Agora, as expiações terrestres. Então, esse é o caso desse Simeon Lisgo, ele morreu em 1865. Então, ele era um pobre israelita, vivia na Lituânia. Ele mendigou por 30 anos. Ele sempre falava, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Todo o dinheiro que ele juntava quando ele mendigava, ele guardava, que era para doar. Então, ele era um mendigo, todo o dinheiro ele guardava para doar, e à noite ele trabalhava, ele fazia alguma coisa que ele vendia. Daí esse dinheiro do trabalho dele que ele vendia, ele usava para ele mesmo, comprar uma comida, alguma coisa. Mas todo o resto que ele juntava, ele dava para os mais necessitados, para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Ele era muito preocupado com isso. Então a cidade conhecia ele, todo mundo tinha até assim, uma certa admiração pelo que ele fazia, que ele ajudava outras pessoas na condição de mendigo, né? Que às vezes assim, é a pior condição que a gente pode pensar. Em viver, não tem casa, não tem um lugar para morar, não tem roupas, não tem comida, vive à mercê dos outros. Bem complicado. Mas ele fala assim que, no seu enterro, então teve acompanhamento de grande parte da população da cidade, ou seja, apesar de ele ser uma pessoa pobre e mendiga, ele era conhecido na cidade inteira como uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Né? Que ele ajudava os outros. Aí, depois que ele se comunica, ele fala assim, que ele está excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava e que bem caro paguei. Aqui estou, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre amigo. Ou seja, estavam evocando esse espírito, eles queriam saber, mas como é que você está aí agora que ele era tão querido pelas pessoas que eles queriam saber como é que ele estava do outro lado. Mas aí ele explica por que ele passou por essa vida assim, sofrida, né? Ele fala assim que numa vida anterior àquela, ele era um rei muito cruel. Ele era impetuoso, violento, avaro, sensual. Ele abusou do poder para oprimir os mais fracos, cobrava o dízimo até dos mendigos. Então, depois de morrer, ficou na erraticidade por 3 séculos e meio. Então, ele era um rei, morreu, ficou 3 séculos e meio vagando num estado ruim, né, e sofrendo muito. E ele fala assim que ele tinha sofrimento físico e moral. Físico por quê? Porque ele estava preso pelo espírito ao corpo em decomposição. Ele era muito materialista, muito apegado à matéria. Ele era rei, ele, né, se achava o máximo, todo mundo devia pagar coisa para ele. Então ele abusou muito do poder, então ele estava muito ligado à matéria. Então ele passou por esse sofrimento físico. E depois do sofrimento físico, depois de sei lá quantos séculos que ele conseguiu se desprender do corpo, aí veio o sofrimento moral. Então, tem os dois lados. Aí, esse também era colocado na presença de todas as suas vítimas e tinha que reviver o quadro dos seus crimes. Da mesma maneira que o outro via as vítimas, ele via, sei lá, as pessoas do seu reinado, os mendigos que ele maltratou, ele via todo mundo. Então, ele sofria muito moralmente. Então, tem o sofrimento físico, se a gente está ligado à matéria, e o sofrimento moral, que acompanha a gente, não importa para onde a gente vá. Não tem, voltando àquela coisa do inferno. Ele está aqui ou está ali, é inferno. Não, né? Não tem um lugar que ele vai que é inferno. Mas ele fala assim, que ele obteve a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira. Ou seja, ele pediu para voltar e para ser um mendigo, para passar por essas mesmas coisas, porque ele estava tão ruim, estava numa fase, né, tão culpado, que ele queria passar para expiar, né, as suas faltas. E foi concedido.
E ele conseguiu passar pela aprovação até o final. Eu acho que ele morreu foi com 60 anos. E agora, hoje em dia, ele é um espírito feliz. Né? Então, é uma mensagem muito legal. Então, né, como meio que um resumo e falando sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Né? Deus é tão misericordioso, né, que tudo é levado em consideração. As nossas intenções, o nosso conhecimento ou desconhecimento das leis divinas, né, o nosso nível de evolução espiritual, o arrependimento, se a gente se arrepende ou não, as boas ações, as orações e pedidos até de outros espíritos. Né? Se eles tiverem um mérito, eles podem interceder, ou seja, de repente a gente veio que era, a gente no nosso plano espiritual estava para passar por um sofrimento muito grande, que a gente ia morrer talvez de uma forma muito dolorosa, mas a gente pode mudar o nosso destino com essas coisas, com a nossa intenção, com a boa ação, por oração, por intermédio de outros. Então, eles falam que a justiça divina não é assim, 1 mais 1 é 2. Não é assim, né? Olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Por isso que eles falam que Deus é misericordioso. Então, depende muito da gente, claro, do nosso livre-arbítrio. Isso também é um alívio, né? Isso aqui, só para ter uma ideia, assim, dessa escala da justiça divina, como é que não é 8 ou 80. Então, olha como faz a diferença. Vamos pensar assim. Se uma pessoa que faz o mal e ela sente satisfação em fazer o mal, realmente, assim, ainda está naquela fase que ela se compraz em fazer o mal, né? Então, o que ela receberia na nota de Deus? Claro que isso aqui tudo é fictício, né? Não é só para a gente ter uma ideia dessa escala. Receberia um F negativo. Né? Se a pessoa fizer o mal, mas sem perceber, ela não está vendo que está fazendo mal, ela acha que está tudo ok. Então, ela desconhece ou ignora o bem. Então, ela ganha um E negativo. Né? Se ela faz o mal, mas ela sabe que faz mal, ela sente um remorso, uma culpa, então ela está fazendo, talvez ela não consiga parar de fazer, mas ela ainda faz, ela vê, não é a coisa ideal, não deveria estar fazendo isso. Né? Então, fica um D negativo, então está um pouquinho melhor. Né? Ou se a pessoa tenta com muito esforço não fazer o mal. Ela tenta, talvez às vezes ela, na maioria das vezes ela consiga não fazer o mal, às vezes ela faz, então ela já está, né, um nível a mais, então C mais ele para ela. A outra situação, ela faz o bem, mas só porque é o que é para fazer, porque a sociedade diz, ela não quer ficar mal com os vizinhos, ela quer parecer que, né, está fazendo bem para os outros, né, para a igreja, ou porque ela tem medo de ir para o inferno. Então, é bom, está fazendo bem, legal, né, mas ainda assim os motivos, né, meio complicado, então ganha um B mais aí para ela. E o outro, fazer bem por hábito, se sentindo grato pelos desafios. Então, olha como a diferença, né, entre fazer o bem e o mal, mas tem muitas variáveis aí. Então, ganha um mal positivo. Então, essa é a escala como Deus é misericordioso. E se a gente pensar na justiça dos homens, assim, ó, fez o mal, fez o bem. Fez o mal, vai para a cadeia, fica na cadeia não sei quantos anos, quando sai da cadeia, já foi para a cadeia, não ganha emprego, fica, né? A pessoa não tem muita chance de se arrepender e se tornar uma pessoa melhor. E muitas pessoas, às vezes, passam por isso, se arrependem, querem retomar sua vida e não conseguem. Então, essa é a grande diferença da justiça dos homens e da justiça de Deus. E por último, então, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Né? Como que a gente se prepara para quando chegar a nossa hora de desencarnar? Porque também, com as leis naturais, a gente sabe que isso aqui é temporário, né? Viver na Terra é um estado temporário. Então, viver de acordo com as leis de Deus, né, seguir as leis divinas. E aqui também citando aquele capítulo do Evangelho, como que é ser um homem bom perante a Deus. Capítulo 17 do Evangelho fala item por item, né, detalhe por detalhe. E a gente estuda aqui também nas terças-feiras. Ficar atento às nossas tendências, conhece-te a ti mesmo, né? Vamos imaginar assim, a gente, sei lá, teve outra vida, a gente foi pro lado espiritual, a gente fez um plano para estar aqui. Que plano será que a gente fez? Como que a gente sabe isso? Olhando pra gente mesmo. Qual que é a minha tendência? Será que eu sou impaciente? Então, se eu sou uma pessoa muito impaciente, será que não é isso que eu tenho que trabalhar? Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa,
Então provavelmente eu escolhi isso para trabalhar, porque eu sei que eu sou assim, então provavelmente isso era uma coisa que eu queria arrumar, né? Ser melhor. Se eu era uma pessoa, não sei, invejosa, então é isso que eu tenho que trabalhar. A gente não precisa saber de nenhum plano ser revelado, alguém vir falar pra gente, cair do céu, vir uma mensagem. Não, olhando pra gente mesmo, a gente sabe que a gente tem que trabalhar. E é isso que a gente veio fazer aqui, nada mais. É isso aí, não tem nenhuma fórmula mágica, é exatamente isso. E a nossa Reformation é trabalhar no que tem que ser trabalhado e fazer o bem. Outra coisa, né? A gente, claro, tem que cuidar do corpo, tem que trabalhar, tem que comprar comida, né? Mas a gente não pode só ficar focado no material. A gente tem que saber que tem um lado espiritual. A gente veio aqui para melhorar o espírito, né? E também preces, orar. Isso é uma ferramenta que a gente acho que não usa tanto, devia usar mais. A gente pode pedir ajuda para Deus, para os anjos guardiões, espíritos protetores. Tem tanto espírito superior ao nosso redor que a gente não faz nem ideia. A gente está que nem aquele espírito que o espírito superior está aqui do lado, a gente está aqui reclamando, e revoltado com Deus, e nem está aberto a sentir ajuda, a receber ajuda. Não tá, às vezes o espírito está ali, faz isso, que é uma coisa que vai melhorar a tua vida, e tu não está nem prestando atenção. Está lá xingando, né? A gente fica tão assim focada nas coisas materiais e nos problemas, e que a gente não vê a ajuda que está ali do lado. Um monte de gente tentando ajudar e ele não está nem bem. Então, até quando a gente passar por esse processo de desencarne, não importa o lugar que a gente estiver. Se estiver num lugar que não é tão bom, num lugar bom, pede ajuda a Deus, pede ajuda a um espírito superior, né? Então, a Tânia sempre fala isso, né? Não importa onde você estiver, pede aquela ajuda, que nem naquele filme Nosso Lar. Para ele foi um processo, demorou até ele se tocar que ele podia pedir ajuda, que ele estava cansado, ele não aguentava mais ficar naquele mundo, né, de trevas, de inferno, aquele sentimento horrível. Ele pensa assim, meu Deus, me ajuda, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais. Então a gente não precisa esperar esse tempo todo. Né? Vamos pedir ajuda agora, vamos mudar agora. Não tem que esperar passar para o outro lado. Quando a gente rezar, não pedir coisas materiais, eu quero aquele emprego, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa, aquele carro, aquele apartamento, aquela casa. O que a gente tem que pedir? Isso também a gente aprendeu nas aulas de terça-feira aqui. Como é que deve ser a oração? A gente deve pedir por ajuda, força, paciência, coragem, entendimento. Tendo essas coisas, a gente consegue resolver todo o resto. Né? Então a gente tem que pedir por essas coisas que não são materiais. Até porque os espíritos superiores não vão dar nada material pra gente. Eles sabem que a gente tem o poder. Eles sabem que a gente tem o poder. Tendo tudo isso, a gente consegue todo o resto. Outra coisa, né? A gente tem que ser grato pelo que a gente tem agora. E como não só ser grato, mas olhar assim, o que eu estou fazendo com o que eu tenho agora? Eu estou usando isso para o bem? Estou usando isso para o mal? Eu não estou nem aí para ninguém também? Né? O que a gente sempre está vendo assim, o que a gente não tem. Mas o que a gente tem? Como a gente está usando? E nunca, 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 nunca se esqueça. Nós não estamos sós. E era isso. Muito legal.